O João está perguntando qual que é a mais difícil, analista ou PF agente? Cara, o que eu queria... Daí agora, Volt, se tu puder, eu só queria compartilhar com o pessoal aquela planilha que eu consigo explicar um pouco a migração minha, que foi assim, escrivão da Polícia Federal para controle, auditor, Tribunal de Contas de Santa Catarina, para área fiscal, tá? Então essa foi a minha migração que levou aí a eu poder explicar um pouquinho o que é mais difícil, o que eu achei mais difícil com a minha experiência. Eu vou tentar aqui passar para o Volts, vamos ver se compartilhar a tela. Quer compartilhar a tela aí? Eu tenho aqui uma das... Tu tem? Essa daqui, ó. Então coloca ali. São 4, né? Que é bem o meu caminhar, tá? Então, esse aqui foi o projeto 1, Polícia Federal, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho as matérias ali que eu comecei a estudar, e eu coloquei aquilo em ordem. Eu acho importante isso, você saber quanto que cai de cada matéria, né? Para você focar naquilo que é importante. Por isso que eu aceitei a Polícia Federal, porque eu entendi, tá, que o que valia mais ponto era informática, português, contabilidade, tá? Então, para mim, eu foquei nessas 3 matérias que eu tinha 65% da prova. Então, o que acontece? Eu tinha começado a estudar para a área fiscal. Então, o que eu tinha ali em amarelo? Olha, português eu já tinha visto, contabilidade eu já tinha visto, raciocínio lógico eu tinha visto, direito constitucional e direito administrativo. E eu estava na hora de entrar em informática. Então eu pensei, eu vou entrar a estudar informática, TI, né? Polícia Federal se encaixa com o estudo, com o nível de estudo para escrivão que eu ia fazer, né? Eu tinha me baseado que no último concurso tinha acertado escrivão 49 pontos e eu projetei fazer 60 pontos dos 120 para conseguir a aprovação. Mas a minha ilusão foi essa. Então eu sempre trabalhei nesse sentido. Consegui manter um patamar de 60% que eu achava que ia dar, porque escrivão a concorrência seria menor, tá? Só que muita gente pensou que a concorrência seria menor e a concorrência ficou um pouquinho menor que a gente, mas não comparado ao concurso 2018. Mas sim, aí, então, Pode falar, Boltz. Não, verdade. Né? Aí, o que eu fiz? Aí, arquivologia é uma matéria legal de estudar, eu gostei, tá? E eu abdiquei do quê? Gente, eu tentei estatística, mas eu tive muita dificuldade, até nos concursos fiscais eu tenho. Então eu estudei estatística básica, a inferencial é muito tempo para você aprender, naquele tempo que eu tinha lá do edital da Polícia Federal, eu tentei ir e acabei, no final, abdicando estatística, tá? Eu fiquei nos últimos 1 mês fortalecendo as outras matérias, informática, contabilidade, português, direito constitucional e direito administrativo, tá? E também abdiquei da legislação especial, tá? Eu não estudei legislação especial, só dei um split final em direito penal e processual penal. E a partir disso eu cheguei com chance, tá? Eu fiz, acho que eram 36 pontos, eu fiz 25 pontos em informática eu fui muito bem. Português eu também acho que fiz 16 pontos. Meu calcanhar de Aquiles, cara, que eu fiquei revoltado foi contabilidade. Eram 18 questões para escrivão, eu errei 6, eu acertei só 12. Em todos os simulados que eu fazia de estratégia, de 18 eu acertava 16 ou 17. Então, ali, né, eu errei 5 a 4 questões que se eu tivesse acertado, tinha passado para outra fase. Então, comparando aqui, Polícia Federal, tá, com o analista, eu vejo que é parecido. Tá? Vou ser bem sério para vocês. Pode passar para quarto slide daí, Volts. Isso, vai descendo, que daí eu vou mostrar já direto. Ó, o projeto meu da Receita Federal. Então, você pega ali português, direito constitucional, direito administrativo, a contabilidade geral também, tá? Raciocínio lógico, que eu já tinha tudo estudado. O que vem de novo no analista? Isso aqui baseado no projeto que eu estava fazendo estudar, tá? Eu não fiz a prova de analista, por questões ali da minha mãe e tudo, e por eu ter passado no Cefaz Amazonas. Então, o que vinha de novo era a legislação tributária aduaneira, que só cai para o cargo da Receita Federal, o inglês,
que é uma matéria que você não usa praticamente para nada, além desse concurso, um que outro, administração e direito previdenciário. Então, assim, analisando, tá, o que vale muito é a legislação tributária, que você precisa entrar e estudar isso. Mas eu também acho que, assim como o tributo, não é uma matéria difícil. Então, eu acredito, assim, em nível de equivalência, os dois concursos, para mim, são parecidos. Eu não achei assim, olha, eu não cheguei a fazer analista, né? Mas mais difícil, talvez seja pelo quantitativo de vagas de analista, um pouco mais difícil, tá? Você lembra quantas vagas são? Que eu não tenho 469 vagas. Só que comparado com o escrivão, acho que também era 300, multiplicava por 3, né? Ficava 900, acho que era uma coisa assim. Também Sim. Ficou um patamar meio parecido, tá? Eu achei os dois concursos é mais possível de você estudar, é mais factível você alcançar o sucesso, né? Para agente da Polícia Federal e analista da Receita Federal. A única coisa assim, ó, contabilidade é uma pegada um pouco diferente, tá? A conta, por mais que eu tenha errado 6 questões da Polícia Federal, ela é uma contabilidade que ela não entra aprofundada. E na Receita Federal, a contabilidade é um pouco mais... Nos concursos fiscais, a contabilidade ela é mais aprofundada. Tá? Então, depende do nível de banca que você pega. Às vezes, com conhecimento raso em contabilidade, você toma ferro. Então, tem que trabalhar. Tá? Então, agente e analista da Receita, ou, por exemplo, até porque a gente cai 24 de contabilidade, é um concurso aí que tem uma similaridade, né? É meio similar. Então, só volta agora no ponto 2, só para me mostrar um pouco, só do meu trajeto. A partir da Polícia Federal, eu fiz em maio de 2021. Eu fiquei até outubro de 2021 voltando para a área fiscal, estudando direito tributário, e aí surgiu a possibilidade do auditor de controle externo Santa Catarina. Aí eu migrei para a área de controle, tá? Aí o que eu visualizei? Por isso que eu digo, você tem que visualizar e colocar numa tabela para você ver. Sim. Eu acho isso bem interessante, porque essa análise sempre tem que ser feita. Tipo, que análise que eu falar do auditor fiscal do trabalho, que análise que vocês têm que fazer a cada concurso que você vai entrar. Tá, eu vou entrar, quanto que eu tenho que estudar? Eu acho que o grande exemplo era INSS. Muita gente da PRF indo para o INSS. E eu fiz um vídeo sobre isso. Cara, INSS, boa parte do concurso é direito previdenciário, que não cai quase nenhum outro concurso. Você vai ficar um bom tempo estudando direito previdenciário. E daí você deixa de estudar todas as outras matérias que são afins aí à carreira da PRF, né? Então, você tem que fazer este gráfico, tipo, tá, eu vou gastar quanto tempo? Que matérias que eu vou ter que estudar? Né? Qual que é o preço que eu vou pagar? Né? Qual é o desvio do caminho que eu estou fazendo? E às vezes não vale a pena, porque a regra, infelizmente, é que você não vai passar na maior parte dos concursos que vai fazer, né? Mas tu precisa passar só em um. Então... Só vou responder uma pergunta rapidinha do Matheus aqui, ó. Pergunta pessoal. Se eu tivesse 20 anos, né? Você estudaria para PF, PRF ou auditor? Porque nessa cidade vocês deveriam ter mais tempo para estudar. Sinto que o Volt vai preferir PRF. Cara, e eu, por incrível que pareça, vendo as matérias da Polícia Federal e como que eu fui no concurso, o primeiro concurso da Polícia Federal, eu, sem sombra de dúvida, com 20 anos, na flor da idade, podendo seguir uma carreira na Polícia Federal ali, que eu gosto, é investigativo, eu faria Polícia Federal. Eu escolheria a Polícia Federal. PRF não, mas Polícia Federal sim. Eu, sem sombra de dúvida, eu faria para em 4 anos ser aprovado na Polícia Federal, ter o salário de 13 mil, aí, 14 mil e pronto. Para mim seria o final. Eu não tenho tanto assim, ganhar 20, 30 mil, sabe? Eu acho que com 13 mil eu consigo me virar aí pro resto da vida, progressão, aí chegar a 20 mil, sei lá. Eu acho que é nesse sentido. Cara, eu sou apaixonado pela PRF, né? Eu acho que o ambiente da PRF é algo, assim, único no Brasil, assim. Eu já trabalhei no Tribunal de Justiça, analista de controle, e assim, cara, a horizontalidade da PRF é algo único, assim. Então, respondendo hoje, para passado, eu escolheria a PRF também. Apesar que eu acho assim, a PF, eu acho espetacular. Eu assisti lá aquela minissérie da Netflix do assalto ao Banco Central, assim, você vai ver o trabalho da PF, é um negócio inacreditável, uma organização que eu queria
fazer parte. Sim, tenho vontade, mas eu não trocaria. Eu acho legal também pela dinâmica, cara. Eu gostei muito, sabe? Tem várias áreas para você trabalhar na Polícia Federal também, né? Então você pode galgar lá dentro alguma função que você goste, que você se adapte, né? Então eu achei interessante isso também. Eu acho bem bacana. Daí agora voltando então, só colocando ali, ó, como tu falou, tem que fazer isso. Qual que era a questão minha? Eu fui para a área policial, cara, coloquei na mão de Deus, Senhor, se for da tua vontade, para eu ser um policial federal, um escrivão, que eu seja feliz, que dê certo esse meu projeto. Eu não tinha o projeto, Volts, de continuar para um próximo concurso da Polícia Federal, para um concurso policial aí que ganhasse mais, entendeu? Tipo, Polícia Civil do Amazonas, por exemplo, não tinha esse projeto de vida meu, entendeu? Então, eu tinha que migrar para qual era o meu projeto inicial, que era a área fiscal. Então, eu vi nesse concurso da área de controle, né, que a gente está vendo na tela, essa possibilidade de migração com chance de passar. Eu tinha feito contabilidade geral, português com a Polícia Federal, direito administrativo e direito constitucional. O que eu tinha que colocar aqui? Que eram matérias novas para mim. Contabilidade pública, que também cai em concurso de auditor, licitações, né, que também cai, que a gente vê também alguma coisa na área fiscal, né, e policial também. Controle externo, auditoria, que também serviria para a área fiscal, contabilidade de custo, que serve para a área fiscal, análise de balanço, que serve para a área fiscal, direito financeiro, que tem concurso que cai ou não, que é o AFO, e o ética e conhecimento de Santa Catarina é muito pequeno, né? Só cairia nesse concurso, mas era pouca coisa. Então, o que eu me baseei? Eu vou fazer esse concurso, né? Porque a partir daqui, nessa área de controle, que eram 13 matérias, tá? Não eram 19, 20, que nem o auditor, eu posso fazer a migração para um próximo concurso da área fiscal. Então, eu abracei em outubro de 2021 o Tribunal de Contas de Santa Catarina. E fiz minha preparação ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses focado nesse concurso, tá? Assim como a Polícia Federal, foi a Sebrasp, certo e errado, sem questões. Acertei, fiz 51 pontos líquidos. Muito parecido com o cargo de escrivão, tá? Se escrivão, a pontuação ficou, por exemplo, 66 de 120, que daria o quê? 53% da prova, não tem a calculadora aqui, né? Mas daria mais ou menos isso de escrivão. Aqui eu fiquei com 51% da prova, ou seja, perto também do que necessitaria para ser aprovado como escrivão da Polícia Federal. Só que o cargo de auditor de controle, outro nível, né, auditor. O pessoal aqui que entrou com 68% de acertos da prova. Então, de 100, líquido ficou 68%. Eu fiquei aí com 51, daí anulou, acho que eu fui para 54. Então, eu fiquei aí 14 pontos de diferença, né, de estar na outra fase. E depois foi nomeado todo mundo, pelo que eu entendi, os 68 primeiros colocados. Então, fiz um bom desempenho, mas fiquei longe ainda daquilo que necessitava. Só que é o que eu digo, isso aqui foi agregando conhecimento, então eu estava na batalha, e no meio disso aqui, em janeiro para fevereiro, saiu o Cefaz Amazonas. Aí eu já me programei para migrar para o Cefaz Amazonas, tá? Pode passar outra tela aqui, só para eu explicar um pouquinho o final aqui. O que acontece essa questão que vocês falaram? Analista e auditor. Gente, eu estou começando uma preparação, eu não estava no auge, eu estava estudando, mas eu tive que decidir entre estudar por um cargo de auditor fiscal raiz ou um auditor de controle, que eu tinha estudado as matérias em Santa Catarina para a área de controle, ou estudar para analista fazendário, cara. E eu achei o céu para mim, porque analista fazendário caía a matéria de controle e caía a matéria fiscal, era a mescla. Então eu podia aproveitar o que eu estudei para Santa Catarina e aquilo que eu tinha estudado antes da Polícia Federal, de direito tributário. Então eu acabei tomando a decisão correta. Qual era o salário para analista? 13 mil reais. Qual que era o salário para auditor de controle? 19 mil. Então eu pensei, cara, vou para o que ganha menos, porque os caras preparados vão para os 19 mil. E aí eu consegui fazer minha preparação no nível, assim, perfeito de me adaptar. Tive que estudar ali, ó, direito tributário eu já tinha estudado, tá? Já tinha completado aí no estudo antes da Polícia Federal, então só tive que retomar tudo.
Contabilidade geral eu estava ficando fera, né? AFO eu estudei para o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Contabilidade pública eu estudei. Aí Direito Constitucional e Direito Administrativo eu tinha estudado em tudo que é concurso. Português em tudo que é concurso. Informática e análise de dados eu tinha estudado para PF e para fiscal também. E daí eu só tive que, olha só, tática de guerra, direito civil, empresarial, tá? Eram só 8 pontos, tá? 4, os dois juntos dava 8% da prova. Eu não estudei essas duas matérias. Eu foquei tudo que eu pude em legislação tributária do Amazonas, direito tributário, nessas que valiam mais, contabilidade geral, AFO e contabilidade pública. Meu foco foi esse. Essas duas, para dizer que eu não estudei, eu fiz, na última semana, eu assisti revisões de véspera de outros concursos em vídeo para pegar os pontos principais para saber alguma coisa. Então foi a tática que eu fiz. E a partir de tudo isso aqui, desse conhecimento agregado, né, eu fiz a prova, foi dia 7 de março em Santa Catarina e 8 de maio em Manaus. Foram 60 dias estudando exclusivamente essas matérias. E aí, acabou que eu cheguei no nível de preparação, lá eram 5.000 inscritos para 35 vagas, né? E consegui fazer uma prova lá. A nota de minha para analista foi 67% da prova. E eu fiquei em 16º colocado das 35 vagas, tá? Se eu tivesse feito para auditor, e assim, ó, o nível de dificuldade da prova para os dois foi grande, tá? Foi tipo assim, só o cargo mesmo e algumas matérias a mais. Mas tipo, o nível de dificuldade de português, direito administrativo e constitucional era FGV, era muito grande. Então, nível muito hard. Mas se eu tivesse escolhido auditor, né, que eram só 25 vagas, por exemplo, de controle, que é 19 mil reais de salário, eu para entrar, eu acho, se eu não me engano, mas eu acho que eu precisaria tirar aí 76, 77 pontos, né, para a nota de corte, ou seja, eu não chegaria perto disso. Então, eu acabei adotando a estratégia de guerra certa para estudo e escolhendo o cargo certo, porque se eu escolhesse o outro, eu não estaria preparado naquela hora para passar no cargo de auditor de controle, eu ia levar mais um tempo. Então, para mim aqui, eu cheguei num patamar, e eu falo para todo mundo aqui, pelo plano de carreira, por tudo que é a carreira fiscal, o cargo de analista, né? Então, para mim, fico muito feliz de ter conseguido a aprovação, e para mim, representa o ponto final da carreira de concurseiro. Eu, sendo nomeado em Manaus, eu não estudo mais para concurso, né? Vou trabalhar ali, ser feliz, ter as promoções, né? E crescer na carreira até chegar ao salário. O teto lá é 45 mil o salário de analista, vai de 13 a 45 mil. Claro que tem um abate-teto, todos esses negócios, então praticamente a ideia é em 15 anos ali chegar a receber aí os 30 mil, 30 e poucos mil, que é perto do teto do STF, né? Legal. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.